valor, todos seus dons preciosos, o Santo Preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Agradecemos, amigo povo. Amém. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Deus é bom, né? Louvado seja Deus. As crianças, né? Louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, pega suas Bíblias, abra no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos ler a palavra. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5. Louvado seja Deus. Versículo 16 e versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 22. Quer dizer, 26. Gálatas capítulo 5, versículo 26. E versículo 22. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Gálatas é no Novo Testamento, igreja. Já nas cartas de Paulo. Louvado seja Deus. Está ligado no céu aqui. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 22 diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andar em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Versículo 22, mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Põe suas Bíblias para o alto e diga assim: meu Deus, fala comigo neste culto, porque eu quero ouvir a tua palavra verdadeira. Pode sentar, desocupar suas mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero trazer aqui, mas eu quero colocar aqui a palavra-chave no meio deste ensino. Eu quero separar aqui porque tem muitas palavras, mas eu separei aqui o amor, a caridade, amor, caridade, amor, caridade. Amém? Amados irmãos, bem sabemos, olhe bem, amados irmãos, quantos crentes estão dentro da igreja, mas estão praticando a obra da carne. Quantos irmãos estão praticando a obra da carne e muitas vezes pensam que aquilo não é pecado, mas é pecado. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele separa aqui no livro de Gálatas, ele começa a ensinar na igreja da Galáxia, aqui ensinar, falando sobre o que é a obra da carne. Glória a Deus. E aqui a Bíblia vai nos falar no capítulo 5
andar em espírito e não cumprirem a concupiscência da carne. E bem sabemos, amados irmãos, para que nós não viemos cumprir a concupiscência da carne, nós temos que andar em espírito. Mas como é que nós andamos em espírito? Para que nós não viemos cumprir as concupiscências da carne. Irmão, a coisa está ficando tão séria. Está ficando tão séria dentro da igreja de Cristo, que muitos já não estão mais nem aí. Estão mais nem aí. O que é pecado estão mais nem aí. Infelizmente está acontecendo isso, irmãos. Infelizmente está acontecendo isso, amados irmãos. Glória a Deus. Está acontecendo por quê? Porque a apostasia, o esfriamento, ela já está penetrando de uma forma de 80% dentro dos ministérios. Mas nós que somos crentes, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que andar cumprindo o fruto do Espírito e rejeitando a obra da carne. Mas para nós rejeitar a obra da carne, nós temos que estar com a vida casta, com a vida de santidade diante de Deus. Porque as obras da carne, ela vai estar sempre diante da tua mente, aplicando assim, ó, dentro da sua mente, ó. E quando você deixa isso fluir dentro de você, aí você já não ouve mais a voz do Espírito sobre a sua vida. Porque você vai se acostumando com o pecado e pensando que não é pecado, mas sabemos que é pecado. E a Bíblia diz aqui, Paulo diz: digo, porém, amados, andei em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. O que é concupiscência? São os desejos da carne. O que é o desejo da carne? O desejo da carne é o pecado, onde vai ter umas listas aqui falando o que é o desejo da carne. Amém, igreja? Aí ele diz: porque a carne, olhe bem, porque a carne cobiça contra o Espírito. O que é cobiçar? Quem sabe o que é cobiçar? Cobiçar é você desejar algo. Você olha para aquilo e você começa a desejar, a cobiçar aquilo. Ah, eu estou desejando aquilo. Você sente desejo de ter aquilo. Amém, igreja? Por isso que ele disse: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Por que Paulo estava falando aqui? Porque Paulo estava vendo um pecado dentro da igreja da Galácia. E Paulo era um homem cuidadoso, um homem que ele escrevia suas cartas para que a igreja não viesse pecar. A igreja de Corinto, de Efésio, de Filipe e outras cartas que ele escreveu, ele não queria ver a igreja entrar na condenação eterna. Amados irmãos, eu fico às vezes eu deito aí e fico meditando como está hoje a igreja de Cristo. Muitos pastores não estão mais nem aí. Eles não pregam mais o que é pecado. Eles querem ver a igreja lotada. Lotada. Tudo e aceitando tudo. Amém, igreja? Mas pensando que aquilo vai levar ao céu. Porque a Bíblia diz na igreja de Laodiceia, nas cartas do apóstolo João, no livro de Apocalipse, a Bíblia vai citar 7 igrejas. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, ela estava cheia de pecado. A Bíblia vai dizer que a igreja de Sardes também estava cheia de pecado, mas era uma igreja rica. A igreja de Sardes, ela estava cheia de gente, mas 90% de pecado.
Amém, igreja? Aleluia. Tem até um filme, né? A Igreja de Sardo. Muito bom. E aqui Paulo diz, porque a carne cobiça contra o espírito. A carne dentro de você está cobiçando com o seu espírito. O seu espírito querendo buscar Deus, querendo se santificar Deus, querendo buscar Deus. E a sua carne querendo que você faça as coisas do mundo. Não pode jorrar. Não pode jorrar água doce e salgada de uma mesma forma. Não pode. O apóstolo Paulo, quer dizer, Tiago, ele escrevendo lá, ele diz: não pode jorrar água doce de uma mesma fonte. Água doce e água salgada de uma mesma fonte. Não pode. Porque não tem como jorrar. Amém, igreja? Por isso que a carne cobiçando contra o espírito, querendo matar o espírito da gente, deixando fraco para a carne criar um desejo. Ah, eu vou fazer isso, que isso é bom. Ah, eu vou fazer aquilo, que isso é bom. Ah, eu vou fazer aquilo porque isso é bom. Sabe por quê, irmão? Porque não está mais dando ouvido ao Espírito Santo. Porque o nosso espírito, ele busca a santificação, mas a carne, ela busca o pecado. O espírito busca o quê? Uma vida casta, uma vida de santificação, uma vida afastada do mundo, uma vida consagrada. Mas a carne, ela não pede isso. Por isso que há uma cobiça. Há uma cobiça. Se você não tem conhecimento com a palavra, se você não busca Deus, a sua carne, ela vai reinar e o teu espírito, vai chegar um ponto que o teu espírito vai morrer. E você vai ficar dentro da igreja só a carne. Porque muitos não saem da igreja. Muitos não saem. Muitos ficam dentro da igreja só a carne. E botando defeito. Botando defeito na pregação, botando defeito no pastor, botando defeito na igreja. Porque a carne. Eu falo quando a igreja prega santificação. Porque de mantelada não. Mas quando a carne começa o reinado do inimigo reinar sobre a vida, o espírito ele vai morrendo. Vai ficando morrendo. E a carne reinando. Aí diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro para que não façam o que querem. O espírito cobiçando ali para que aqui ele não venha fazer o que a carne quer, e a carne querendo que ele faça o que a carne quer. Dá uma briga. O apóstolo Paulo diz que há uma briga entre o espírito e entre a carne. Ele vai vencer ao que estiver mais alimentado. O que está sendo alimentado mais na sua vida? É seu espírito? Ou é sua carne? O que você está fazendo no dia a dia? O que você está fazendo no seu trabalho? O que você está fazendo no colégio? O que você está fazendo dentro da sua casa? E o que você está fazendo na rua? Você está fazendo o desejo da carne ou o desejo do espírito? Aí Paulo diz: versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Versículo 19: a obra da carne são manifestas, quais são? Dois pontinhos, aí vem. Prostituição. Eu não vou poder dar completo por conta das horas. Amém? Mas eu vou tentar abrir os olhos dos irmãos. Depois por conta das horas. Amém? Prostituição. O que é prostituição? O que é prostituição? Prostituição, ele tem vários sentidos. Prostituição é uma vida de pecado. Pronto, pecado. Uma vida de pecado. É quando o homem ou a
a mulher, eles começam a fazer pecar com o seu próprio corpo, se prostituir, ato sexual entre mulheres e homens com ou em comércio. Porque hoje a pessoa não pode mais lhe falar, porque hoje são atrizes e atores. E nos Estados Unidos é um trabalho, mas diante da palavra de Deus não é um trabalho. Amém, igreja? Bem sabemos, amados irmãos, que hoje no Brasil também não pode chamar aquela pessoa de... Não, porque se você chamar, você é processado. Eu sou uma atriz pornográfica ou um ator pornográfico. Amém, igreja? Não pode chamar. Mas diante da palavra de Deus é um ato de prostituição. Esta é uma das coisas que leva o homem e a mulher ao inferno. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Impureza. O que é impureza? É pessoas contaminadas por algo considerado impuro. Impureza é você se contaminar com coisas que são impuras. Amém, meus amados irmãos? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Eu não vou abrir muito, porque é muitas coisas, amém, igreja? Eu vou falar aqui que deu um pouco para vocês entenderem, amém? Lascívia. O que é lascívia? Lascívia é o que? É o pecado da sensualidade. O que é sensualidade? É a mulher andar de vestido colado, roupas curtas, colado, mostrando a sensualidade para o homem e vice-versa. O homem que anda de calça colada, que blusa coladinha, usa camiseta colada, para trazer o pecado para a mulher. Porque do mesmo jeito que o homem ele sente desejo pela mulher, a mulher também sente pelo homem. Amém, igreja? É do mesmo jeito, tanto pela Bíblia como também pela sua pela vida secular. A lascívia é a mulher se vestir indecente. Porque a mulher de Deus, ela tem que se vestir de roupas folgadas. Homens têm que se vestir de roupas folgadas, para que não venha mortar o seu corpo. Porque este é um pecado de condenação, viu, igreja? É a Bíblia que está falando, obra da carne. Amém, igreja? Porque hoje é o que nós mais vemos. É o que nós mais vemos. Irmão, as mulheres hoje indo para nua, no pecado da lascívia. E homem também. E homem começa dentro de muitas coisas que só traz o pecado. Desculpa o pensamento dos olhos. Aí gera o quê? O pecado para dentro. E sendo consumado, pior ainda. Por isso que as pessoas chegam e dizem, mas você é crente, você não vai para esse canto, você não pode fazer, porque é crente separado, crente separado. Crente é separado. Não pode se envolver com as mesmas coisas do mundo. Amém, igreja? Aleluia. Lascívia. Segundo, idolatria. O que é idolatria? Culto que se presta a ídolo. O que é idolatria? Será que idolatria é algo que a gente só aprendeu? Só sobre aquilo? Não. Não. Você pode idolatrar seu filho. Você pode idolatrar sua filha. Você pode idolatrar sua mãe. A mãe pode idolatrar o esposo. Se torna um ídolo quando nós colocamos acima de Deus. Aí passa a ser uma idolatração. Pessoas com times de futebol, time de basquete, time de... colocam idolatria.
Porque eu fui idólatra. Já contei aqui várias vezes, fui idólatra de um homem chamado Romário. Porque eu idolatrava. Eu tinha quadros, vários quadros em casa eu tinha. Minhas camisas eram todas com o número 11, com o nome de Romário. Eu era cheio de camisa de time de futebol. Quando aceitei Jesus, tirei tudo de dentro de casa. Está em Cristo, uma criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que cai para o céu, né? Amém, igreja? Porque o que eu ensino aqui, irmão, é o cidadão ir para o céu. Glória a Jesus. E nós sabemos que está em caos sobre isto. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Nós podemos idolatrar uma roupa. Maria pode idolatrar esse vestido. Ela pode trazer esse vestido como um ídolo para ela. O que? Como assim? Ah, eu amo esse vestido. Esse vestido, ela pode brigar até por conta desse vestido. Está entendendo? Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Principalmente os novos convertidos, eu quero que entendam para vocês crescerem mais e mais. Idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Que você coloca. O que você coloca? Você ao invés de deixar de vir para o culto por conta daquilo que você está idolatrando. Está colocando acima de Deus. Você deixa até de ir para o culto. Não é trabalho não, viu, igreja? Trabalho não é idolatria não, viu? Amém? São coisas vãs. Coisas vãs, coisas vaidosas. A palavra vaidosa é coisa oca, sem sentido. Que não leva nada ao homem de Deus, à mulher de Deus. Amém, igreja? Podia ser mais amplo desses, mas por conta das horas eu quero ser mais rápido. Amém? Mas nós vamos aprender mais sobre isso aqui para classificar com mais sentido em cada. Louvado seja Deus. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Encanto, sedução e magia. Tudo aquilo que traz feitiço à sua vida é feitiçaria. Os irmãos sabem o que é feitiçaria, sabe? Os irmãos sabem. Quem não sabe, levanta o braço aí. Quem não sabe o que é feitiçaria. Sabe não o que é feitiçaria? Não. Feitiçaria é tudo aquilo que a pessoa aprende como magia negra, obra de magia negra e outras coisas que é bom falar sem o vídeo, senão pode rolar processo que eu posto lá. Mas depois eu vou dar ensinamento disso numa escola bíblica, que eu não vou gravar. Nesse momento eu não vou gravar. Mas a magia, ela é tudo aquilo que traz obra de magia negra, tudo isso. Porque tem umas coisas aqui que eu não quero falar, né? Pois é, isso são magia, isso são feitiçaria. Tá entendendo? Eu vou fazer uma feitiçaria para aquele homem deixar aquela mulher e como testemunho que a missionária viu no irmão. A mulher chegou, queria um rapaz, porque o rapaz tinha deixado ela. Ela fez a feitiçaria, disse que com 21 dias ele vai voltar. Ele voltou, mas ele voltou a descer. Aí depois ela se arrependeu, voltou para Jesus e Jesus colocou por terra. Após tudo isso faz parte. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Inimizade. O que é inimizade? Inimizade é divisão, ódio, malquerência. Você tem uma inimizade com aquela pessoa. Você tem uma malquerência, um ódio daquela pessoa. Ah, não vou mais falar com aquela pessoa. Ah, não gosto daquela pessoa. Cuidado, é obra da carne. Leva para o inferno. Nós temos que ter o amor. Jesus disse: é muito fácil amar aqueles que nos amam, mas amar aqueles que nos aborrecem, aquele que bate na nossa cara. Por isso que o céu é estreito. Amém? Pois isto aí, fuja disso, porque isso leva ao inferno. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Porfias, o que é porfias? Porfias são
ação de briga por algo que é alvo de desejo de outra pessoa ou competição. Porfia. Porfia. É o que a gente mais vê hoje, irmão. Irmão, vou ser bem claro. Eu quero que os irmãos vão ser bem claro. O que é que você vê hoje mais que tem porfia? Que muitos crentes hoje estão ali de frente assistindo. Futebol, irmão. Futebol, ele tem porfia. Futebol é obra da carne. Eu não vou botar basquete não, porque a maior idolatria hoje do Brasil é o futebol. E o crente que quer ir para o céu, fuja dessas coisas. Porfia é o que? É competições. Tudo que tem a competição, por isso que até a igreja hoje está no meio da porfias. Por quê? Porque há competições de igreja. Há competições de quê? De cantores. Após tudo aquilo que é competições, é porfia. Eu quero que essa criança aqui, esta outra criança, ela cresça saudável na doutrina santa do Senhor. Amém, igreja? Após tudo aquilo que a disputa é porfia. Vai ter um concurso gospel. Quem vai ganhar? É porfia. É competição. Tudo aquilo que é competitivo é porfia. Poderia falar umas coisas aqui, mas o tempo não dá. Amém? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Emulações. O que é emulações? Ciúme, inveja, rivalidade, em busca do que não é seu. Rivalidade. Onde é que nós achamos rivalidade? Né, nas arenas? Sim ou não? E por que os crentes hoje estão lá dentro? Porque os crentes hoje brigam por conta de política, por conta de futebol. Por que isso? Que era para estar ganhando alma. Porque quando nós olhamos para a igreja apostólica, a igreja primitiva, nós não vemos os crentes brigando por isso. Por isso, irmão, que é obra da carne e não leva ao céu. Amém, igreja? Porque pregar Jesus é bom, Jesus se cura é bom, mas quando Jesus ele começou a pregar o discurso, muitos preferiram a condenação. Aí Pedro se preocupou, Jesus quer ir com eles. Pedro disse, para onde é que eu vou ser? Eu só te tenho a palavra de vida eterna. Pois só a Bíblia ela tem a palavra de vida eterna. E Jesus e o apóstolo, mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Amém, igreja? Por isso que muitas igrejas estão cheias, meu irmão. Porque aceita tudo. Aceita tudo. Você da igreja, do pastor, porque eu vou para aquela igreja porque aceita, mas a palavra não aceita. A palavra de Deus não aceita. Amém, igreja? Ira. O que é ira? Rancor. Quem tem rancor aqui? Rancor, fúria, cólera, indignação. A ira traz tudo isso. A ira traz rancor. Quando você tem um rancor dentro de você de alguém, é obra da carne, você não vai para o céu. Pois se tem, tire logo isso. Porque até para se batizar, tem que ter uma avaliação aos candidatos que vão se batizar. Pela Bíblia Sagrada. Porque toda examinação que eu faço é pela Bíblia Sagrada. Eu não vou para papel, para revista isso, não. Eu vou para a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer, para o cidadão se batizar, tem que ter uma revisão de tudo. Amém, igreja? Mas se o cidadão mentir, aí é ele Deus. O pastor já não tem mais culpa. Amém? O pastor tem culpa como sabe que aquele irmão está em pecado e batiza. Aí o pastor vai pagar no dia do juízo. Amém, igreja do Senhor? Beleza.
O que é peleja? Peleja é contenda, discussão, briga. Contenda, discussão e briga. Sobre isso aí, irmão, não precisa, né? Dissensões, isso tudo é obra da carne. O que é dissensões? Dissensões é falta de concordância a respeito por algo. O que foi que Satanás fez lá? Discordou de Deus. Discordou, por isso que houve uma dissensão no céu. Ele discordou, não quis aceitar. E se rebelou contra Deus. Amém, igreja? Falta de concordância a respeito por algo. Dissensões. Heresia. O que é heresia? Doutrina ao contrário da Bíblia Sagrada. Ensinamento ao contrário da Bíblia Sagrada. E nós sabemos hoje que está cheio de igreja que prega heresia. Cheio. Eu não preciso ir muito longe. Está entendendo? Porque a nossa cidade está cheia de igreja que não prega a verdade, mas prega heresia. Ensinamento que não tem respaldo bíblico. O que não tem respaldo bíblico é heresia. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, amado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Homicídios. Matar. Isso aí todo mundo sabe. Aquele que mata, né? Se não pedir perdão a Deus e não se arrepender, não aceitar Jesus Cristo, vai para o inferno. Bebedice. O que é bebedice? Bebedice é se embriagar. Aquele que bebe, tá entendendo? Ou aquele que bebe bebida alcoólica. Também a obra da carne não vai para o céu. Ah, pastor, mas a Bíblia fala do vinho, que pode beber vinho. Onde é que a Bíblia diz que pode beber vinho? Onde é que a Bíblia diz isso? Ah, mas tem um versículo tal. Mas qual é a qualidade do vinho que a Bíblia está falando? Porque como Timóteo mandou, como Paulo mandou Timóteo beber um pouco de vinho para a sua enfermidade, estava falando do vinho que é xarope. Pode ir lá nos estudos históricos que você ouviu. As qualificações dos vinhos. Vinho fermentado, vinho não fermentado e o vinho xarope, que fazia remédio. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amados irmãos, quem prega a palavra, quem ensina, tem uma responsabilidade tão grande. Tão grande que muitas vezes vê o inimigo, ele coloca tanta coisa na mente de um pastor, um pregador. Se a gente der espaço para o inimigo, a gente não prega o que é para pregar. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a igreja não gosta. Às vezes a igreja não quer aceitar. Porque o inimigo trabalha. Porque quem é espírito não aceita, quem não é, não aceita. Amém? Só aceita quem é espiritual. Quem quer morar no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Glutonaria. O que é glutonaria? Glutonaria é ato de comer sem fome ou comer com bucho cheio ou barriga cheia. Vamos supor, a pessoa está muito cheio e não pode ver ninguém comendo que quer comer de novo. Isso é glutonaria. Vocês sabem que tem criança que tem isso também? Porque o demônio ele pega qualquer pessoa, tanto criança como homem. Tem criança, irmão, tá com bucho cheio, mas pode ver aqui, ó. Fica, tá doidinho. Pois, irmão, temos que orar para que Deus venha colocar por terra. Não é você pegar um prato de comida ou você comer, tá com a fome, comer, não, você pode comer, claro, comer educadamente, claro. Encheu, pronto. Aí vem com uma sobremesa na frente, mas está ali repetindo. Não, eu estou falando em almoço. Às vezes tem um evento, como domingo, vamos ter almoço. Pode ver que isso não é glutonaria, não. Glutonaria tem aquilo repetidamente, direto.
tá com o bucho cheio e fica direto. Aí se torna já um demônio que está ali operando. E tudo isso aqui são demônios. Viu? Nessa obra da carne, tudo isso aqui é demônio. Amém? Inveja, o que é inveja? Glória a Deus. Inveja, irmão. Inveja é você invejar o outro. Fulano comprou uma moto, muito bonita, eu vou comprando aquela também. Fulano comprou um carro, fulano, a irmã comprou um vestido, o irmão comprou uma calça bonita, eu quero comprar. E outras coisas, invejar. Está entendendo? Nós não podemos fazer isso, irmão. Nós temos que se contentar com o que Deus nos dá. Amém, igreja do Senhor? Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz: e coisa semelhante a esta, acerca das quais, olhe bem. Eu vou até dar uma pausa aqui, olhe bem. E coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. É pecado, não é, igreja? Isso aqui vai levar para o céu? A Bíblia diz que não. Cada um. Como falar o irmão, né? Quer brigar, vai brigar com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que não vai para o céu. Quem comete essas coisas? Porque eu não entrei nem nos mais profundo sobre essas coisas. Por conta da hora. Aí você talvez ia ficar até escandalizado, irmão. Quando eu for dizer que aquilo era pecado, eu ia provar que aquilo era pecado. Aí talvez os irmãos iam. Sabe por que, irmão, eu falo isso? Porque os irmãos não aprenderam o que era para aprender. Quando a gente está no escola e nós não aprendemos aquilo direito, irmão, lá na frente nós se revolta. Amém? Se revolta. Por que aquele professor não me ensinou aquilo? Por que aquela professora não me ensinou aquilo? Aí lá na frente a gente passa para a 8ª série, mas nós não aprendemos. Aí lá na 5ª série que era para aprender. Amém? Pois, irmão, acontece muito isso. Pastores hoje não querem saber disto aqui da obra da carne, que Paulo está ensinando. Aí ele diz, mais uma vez eu vou ler. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Versículo 21 da Bíblia de vocês, Gálatas 21. Pois não vai para o céu quem comete essas coisas. Amém? Aí o versículo 22 vai falar agora do fruto do Espírito. O que leva o homem ao céu. O fruto do Espírito, se tem essas coisas negativas, aí vem agora a positiva. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí, versículo 23, olhe bem. Contra essas coisas não há lei. Vem as coisas boas, do que guarda o fruto. Amém, igreja? Uma vez um pregador, eu estava vendo um pregador falando, o pregador disse: irmão, tem irmão que almeja dom de cura divina, dom de profecia, dom de revelação, dom disso, mas não sabe ele, irmão, que isso é uma ferramenta. Mas se não tiver o fruto do Espírito Santo, para nada serve os dons. Amém, igreja? Para nada serve. Porque estão pedindo, estão buscando, Deus dá o dom. Porque o dom de Deus, a Bíblia diz que o dom de Deus é o quê? É sem arrependimento. Ele dá. Para operar. Para fazer caridade a quem? Aos outros. Amém, igreja? Para fazer caridade. Você recebe o dom, ora ali, a pessoa é curada, liberta. Mas se não tiver o fruto do Espírito Santo, não vai para o céu. Por isso que ele disse: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Mas vamos para o fruto. Glória a Deus. Longanimidade. O que é?
ser paciente e longânimo. É você ser paciente. A irmã Maria ser paciente com o seu esposo ser paciente com ela, o pastor ser paciente com a missionária ser paciente com ele, porque às vezes dá algumas mancadas, eu digo por mim, às vezes eu dou algumas mancadas, e às vezes ela chega perto de mim, aí eu digo, tenha calma, tá entendendo? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica até, eu estou falando de mim, fica desorientado, não entendo muitas coisas, vai ficando esquecido, tá entendendo? Tem que ter paciência. É quando a pessoa está com 80 anos, tem que ter paciência. Criança de colo, tem que ter paciência. Os pais tem que ser paciente com as crianças de colo. Mirella tem que ser paciente. Às vezes quer tirar nossa paciência, né? Após, ser longânimo. O que é ser longânimo? É duplicar a paciência ou triplicar a paciência. Amém? Isso é um dos frutos do Espírito Santo. Bondade. Glória a Deus. Bondade. O que é bondade? Bondade é ser amável, ser bom, ser amável. Ser amável com tudo, até com os animais. Quem não é amável com os animais, não é um homem amável para a esposa ou para os filhos. Ou quem maltrata um animal, não é amável. Porque a Bíblia condena. Provérbio 10, 12. A Bíblia diz que a misericórdia do ímpio é cruel. E aí? A misericórdia do ímpio é cruel. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Eu vou explicar, Vou explicar. A misericórdia é a pessoa ser ali, ó, mas é cruel ainda. É só uma farsa. É como der fé, maltrata, bate no cachorro, faz aquilo no gato, faz aquilo no papagaio, faz aquilo em algo que cria. Vou falar papagaio porque o papagaio não pode ser criado assim, né? Pássaro não, pássaro tem seus ninhos, né? Amém, igreja? Bate palmas para Jesus. Eu vou tratar sobre criar pássaro. É pecado criar pássaro? A Bíblia vai dizer que é ou não. Quem fala não sou eu, é a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Caridade ou amor, que nós vamos tratar por último. Gozo é uma virtude, louvado seja Deus, do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gozo é o que? É uma virtude que você recebe do Espírito Santo. Paz, ter paz consigo mesmo e com os outros. Por mais que aquele outro esteja ali chateado, você tem que ter paz com ele. A Bíblia diz que a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pois nós temos que ter paz. Você não quer ter paz? É Ele Deus. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja. Benignidade. Ser uma pessoa boa. Não querer magoar ninguém. Nem provocar dor ou ódio. Benignidade. Amém, minha igreja? Ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa que não queira magoar ninguém. Pois você que magoa, irmão, você não é uma pessoa benigna. Você não é esta pessoa. Se você magoa seu cônjuge, você magoa seu filho, você magoa alguém, você não, isso não é de Deus. Se você magoou, peça perdão. Porque Deus vai cobrar no dia do juízo. Porque isso é fruto do Espírito Santo. Fé. Fé é o que? É lealdade, constante, compromisso, fidelidade, honestidade. Porque quando você tem fé, você é leal. Quando você tem fé, você tem fidelidade. Você tem um compromisso. E você é honesto. A fé traz isto para você.
Glória a Deus. Confiar e ser firme. Louvado seja Deus. Mansidão, ser o que? Um homem tranquilo, uma mulher tranquila, ser uma pessoa branda. Às vezes o inimigo quer, né? Mas a gente tem que ter mansidão. Amém, igreja? Porque é isso que o diabo mais rouba, né? Dentro de um lar, é isso aí. Deixar o homem irado, deixar a mulher irada. A gente tem que ser manso. Pedir perdão logo, né? Ser benigno, né? Me perdoa porque eu fiz isso, me desculpa. Eu peço direto à minha esposa, porque às vezes eu erro, eu chego, peço desculpa a ela, peço perdão a ela, porque não é vergonha pedir perdão à esposa, não é. Vergonha é você ficar com aquela mágoa dentro de você e você partir para o inferno. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temperança. O que é ser temperança? Temperança é domínio próprio. Temos que ter domínio próprio. De quê? Aí você quer fazer algo que é errado. Aquele desejo, a carne pedindo. Agora eu estava falando, a carne pedindo você fazer aquilo. Aí você tem que ter, Senhor, me ajuda. E ter o domínio próprio. E não fazer obrigado, Senhor, por eu não ter feito isso, obrigado. Aí vem aqui para você fazer, você tem que ter um domínio próprio, para você não fazer aquilo. Isto é temperança. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Ser temperado. Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja do Senhor. Agora vamos para o último, que é o amor. Amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: benigna, não quer magoe ninguém, nem provoque dor, leviandade, falta de seriedade, indecência, de respeito, falta de caráter. Amém? Aí vem o amor. O amor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala sobre a caridade. Seria bom você notar isso aqui para você estudar sobre o amor. 1 Timóteo, capítulo 5, louvado seja Deus, vai falar do amor. 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 diz assim: 1 Timóteo diz: ora, o fim do mandamento é a caridade, é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É o amor. É a principal coisa desse fruto do Espírito, é o amor. Porque o amor é o único dom que vai subir. É o único dom que vai subir, o amor. Não vai subir nenhum dom a não ser o dom do amor. Amém? Aí João, capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O amor de Deus com a humanidade, que Ele deu seu próprio Filho. Amém, amados irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: Romanos capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 diz assim, a palavra de Deus: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nós foi dado. Está vendo, igreja? O amor foi dado através do Espírito Santo que está em nós. Se nós temos amor, como é que nós queremos o mal de uma pessoa? Como é que nós queremos se raivar com aquela pessoa? Como é que nós queremos se irar? Como é que nós... Se nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz tudo isso. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouça morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, igreja? Aí Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, Efésios capítulo 5 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, pois, como filho amado, e andais em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andar com amor, ter o amor. Amém, igreja? Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, revestidos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de estranha, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Fala também dos frutos. Aqui, ó. Em Colossenses. Suportando um aos outros e perdoando um aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é outro pecado que não tem perdão. Aquele que não perdoa ao seu próximo, vai para o inferno. Amém, igreja? Vai para o inferno, não tem céu para essa pessoa. E sobre tudo isto, revestiu de caridade, que é o vínculo da perfeição. E sobre isso, tudo isto revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. Sem amor, ninguém verá Deus. Quem não tem amor, não sobe. Quem não tem amor, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta logo. Amém? E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações, sede agradecidos. E a paz de Deus, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando a admoestar um aos outros com salmos, olha bem, salmos, hinos e cântico espiritual, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizeres por palavra ou por obra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus, ao Pai. Amém, igreja? Isto está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo do 12 ao 17. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 20. 14 ao 20. Por causa disto, me põe de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda família no céu, na terra, toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja corroborados com poder pelo seu Espírito no homem inteiro, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arrasgado e fundados em amor, podendo perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Só é cheio da plenitude de Deus quem realmente tem o amor dele. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 39. Romanos 8, capítulo 8, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse versículo aqui é bem interessante, o 39, porque hoje as pessoas estão se afastando por qualquer coisa da presença de Deus. Se o irmão olhar com a cara feia, se o pastor falar alguma coisa, se outro irmão falar alguma coisa, quer se afastar. Aí Paulo diz: quem me afastará do amor de Deus? Quem realmente tem o amor de Deus não se afasta. Tem pessoas que, como discutem, estão lá, não vou ir para a igreja. Fica revoltado com a igreja, o pastor fica.
né? Infelizmente, mas isso aí, ó, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nós podemos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Quem falou isso foi Paulo, um homem completamente convertido a Deus. Amém, igreja? Completamente convertido. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9, olha só o que diz. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Amados cotidiano uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Amém? Pois quem ama seu irmão, quem ama seu próximo, também não verá a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8 e 10. Capítulo 13, 8 e 10 diz: a ninguém deve as coisas alguma, olhe bem, a não ser o amor, com que vos ameis um aos outros, porque quem ama ao outro, cumpre a lei. Está vendo? Por isso, igreja, que nós sempre vamos refutar pessoas dentro da igreja que não gostam de pessoas, nós vamos estar sempre ali orientando e ensinando. Amém? Porque não vai para o céu. Tem que pedir a Deus que tire isso, porque isso é obra do inferno, que tenta atrapalhar. Aí versículo 9: com efeito, não adulterais, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçais e alguma outras mandamentos. Tudo nesta palavra se resume, amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém, igreja? É um ensinamento, irmão, um poucas horas, mas eu queria ter mais tempo para ir mais fundo aqui em tudo isso, separar cada palavra dessa para mais fundo, para os irmãos entender mais, mas examine, irmão, examina onde foi pregado, né? Examine, leia, peça que o Espírito Santo de Deus, ele vai abrindo a sua mente, amém? Ele vai abrindo porque ele é Deus, amém? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, amados irmãos. E eu peço que os irmãos tragam caderno, tragam caneta, para aprender no ensinamento, também na escola bíblica. Traga porque quando a gente vai para uma sala de aula, aprender aula, a gente leva, né? Pois traga também para vocês aprender. Eu falo aquele que quer aprender, não é obrigado não, amém? Não é obrigado não, porque cada um sabe o seu interesse com Deus. Louvado seja Deus. Eu quero aqui, como é que se diz? Dar o certificado de apresentação das crianças, né? Evelyn não veio, não foi? Eu mandei o convite, eu mandei lá, ela até achou muito lindo, não foi? Evelyn não, achou muito lindo o certificado, né? Mas eu quero, né? Já tem a data aqui do dia que eles foram apresentados. Aí quero chamar Eduarda, né? E Robson foi a primeira criança, não foi se apresentada aqui no culto? Não, foi a Aya, né? Mas como a Alisson está aqui, né? Depois eu dou a ele aqui, a gente bota a foto, né? Foi a Aya naquele culto, não foi? Quero chamar vocês aqui. Em 2023, não foi? Foi apresentado? Não, aqui foi Aya. Eu procurando aqui, é um menino. E foi 19 de outubro de 2024. Aqui. Aí aqui, ó, porque aqui é com vocês, viu? Certifica que o nome dele completo. Aí, ó, data de nascimento, que é com você, botar a data de nascimento, com o mês e o ano. Filho de, primeiro é o pai, Robson, e a mãe, que já preenchi, 19 de outubro de 2024, Igreja Apostólica da Fé de Jesus, pastor presidente Antônio Preto de Lima, alugo da igreja com nome,
e a fichinha aqui do selo da IAFJ, certificado de apresentação de criança. Amém? Aí, ó, e cumprindo-se o dia da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar o Senhor. Como eu falei, criança se apresenta. Aqui, ó, diante da palavra de Deus, né? Vamos bater uma foto aqui, missionário, com eles aqui. Pai, você pode pegar aí, né? Chega, missionário. Não, meu amor, chega pra cá, bater a foto. Tiago tira. Celular bonito, né? Ok. Agora, depois que você fazer, aí você plastifica, né? Em nome de Jesus, né? Deve chamar agora, o nome dela, Mirelle e os pais. Aqui tem o de Alha e o de Sávio, né? É Sávio, né? O nome do filho de Eva. É Sávio Cauê. Sávio Cauê, né? Tá aqui o dele, mas a irmã Piedade depois procure o dia que ele foi apresentado. Eu creio que está lá no Facebook. Você puxar lá para mim poder dar o certificado, porque certificado ele tem que dar, mas tem que dar como eles foram recentemente, aí tem como buscar. Agora de Pedro foi 2023, foi 2022. 22? Ixi, depois tem que procurar lá. Procure lá para ele poder ganhar o certificado dele também, viu? Para cá, irmão. Para cá, missionário. Para me passar, porque eu faço essa. Eu tenho que assinar aqui, eu assino. Aí você preenche, você vai dizer o dia, como aqui ela foi dia 3 de fevereiro de 2025. 3 de fevereiro de 2025, o dia que Mirelle foi apresentado ao Senhor, né? Eu falei aqui, ó, aqui vai ser o nome dela completo, aqui em cima, preste bem atenção. Aqui em cima o nome dela ficou completo, tá entendendo? O nome dela completo, aí aqui, ó, nascido no dia tal, aí aqui a senhora bota o mês, e aqui o ano que ela nasceu. Aí filha de, nome de Daniel primeiro, de Rafael primeiro, de Rafael primeiro, aí depois o da senhora. Sempre o nome do filho está em primeiro, viu? Aí aqui o nome da mulher, viu? Porque segundo a Bíblia, né? Primeiro foi o homem, depois veio a mulher. Eu falo tudo segundo a Bíblia. Tá aqui, viu? Eu lembro também, cumprir-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, e levando a Jerusalém para apresentar o Senhor. Lucas 2, 22. O selo da igreja, IAFJ, alô com o nome da igreja, assinatura do pastor presidente, Anderson Cleito de Lima. Né? Aqui o certificado. Aí depois que fizer, vocês plastificam. Viu? Plastifica em nome de Jesus. Mostrando para você. Chama a atenção da Mirelle. Aí Glória a Deus, louvado seja Deus, graças a Deus. Amém, amados irmãos. E quando for o batismo, né, dos irmãos, também vão receber o certificado de batismo, viu? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bate palmas para Jesus, igreja do Senhor. Amém? O público não está vendo nada, igreja, amém? Louvado seja Deus. Aí o irmão Tiago, a irmã Maria Piedade, irmã Piedade, vocês procuram e depois vocês mandam o dia para mim preencher, viu, irmã Piedade? Louvado seja Deus.
Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero agradecer a nossa irmã Eduarda por ter vindo com a sua criança, a Robson, a irmã Rafael, a irmã Maria por ter vindo com a sua criança, né, para receber o certificado, né? Louvado seja Deus. Quero agradecer também a jovem, a segunda vez que ela vem, né? Louvado seja Deus. Pode vir mais vezes, a porta vai estar sempre aberta, amém? A irmã Eduarda e Robson não veio do segunda, não foi? Domingo vai ter a inauguração do culto, a inauguração da escola bíblica dominical, onde vai ser bênção. Aí a irmã Priscila, ela está com a lista daquela pessoa que puder, não é obrigado não, que puder, né? Colaborar, para cada um vai trazer um prato, ela fez a lista, mas pastor, não estou podendo, mas vem assim mesmo, viu? Tá certo? Aqueles que não puder, não se preocupe não, viu? Porque a nossa igreja não tem esse negócio não. Às vezes a pessoa não pode, tem pessoa que faz aquela exclui, né? Pelo amor de Deus, nunca preciso dessa igreja. Amém? Ela vai mostrar, né? Não sei se é irmã prescritora. Pessoal, já aqui já assinou. Ah, já assinou já? Já falei com mais. Me desculpa, eu não sabia, por isso que eu estava Mas pelo falando. menos você já me informou mais, né? Como é que vai ser. Alertou. Amém. Pois vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor Jesus por mais esse culto em nome de Jesus. Vamos falar para a igreja. Em nome de Jesus. Everton, você honrou com a sua palavra. Você disse que ia vir hoje e veio. Foi do jeito que você honrou. Everton, vem para cá para falar com você. Do jeito que você honrou com a sua palavra, o pastor também honrou. Você louvou a Deus com o levita Elias. Amém? Fique vindo, rapaz. Deixe tudo pela obra de Deus. Tá certo? Bom que Deus tem grandes coisas para fazer com você, rapaz. Viu? Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero agradecer a todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eu quero te agradecer, meu Deus, por este culto, por esse ensinamento. Apresentar, meu Deus, aleluia, agradecer pelas crianças que foi apresentada, que receberam o seu certificado, meu Deus. Aleluia, meu Deus, dos dias que foi apresentado. Vem cobrindo com o teu sangue, meu Deus, fazendo essas crianças, em nome de Jesus Cristo, o pregador e levita da tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Vai começar de 9 horas, viu? 9 horas, domingo, 9 horas. Nós vamos dar início, domingo de 9 horas. Amém? Eu quero só passar um aviso aqui para os irmãos. Irmãos, quem puder vir em jejum, tá certo? Louvado seja Deus. Pastor, eu só aguento tal hora, não tem problema. Entrega aqui, se aguentar só até 10 horas, pode entregar. Entrega orando, tá entendendo? E pode tomar sua água. Não se preocupe não. Mas aquele que puder, se esforce para a gente entregar depois, vai terminar de 11 horas, aí a igreja todinha fica de joelho para entregar o jejum. Mas aqueles que não podem, como vocês que amamentam, né, sente sede, né, necessita, né, de sede, né, por conta, né, para pois nós outros irmãos, louvado seja Deus, quem puder, não é obrigado não, mas se vocês puderem, né, porque é bíblico, né, a gente vamos fazer também uma consagração, que vai ser consagração no início, e vamos dar abertura nesta escola bíblica em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dias. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos no Facebook, do canal da Igreja Apostólica da Fé de Jesus no YouTube. Em nome de Jesus, quem se despede é seu amado irmão filho, pastor Anderson Lima, na paz do Senhor Jesus.